Você sabia que existem animais que não possuem olhos nem boca? Eu sou o professor Marquinho de Biologia e hoje nós vamos falar sobre aqueles representantes mais simples do reino animal, que são os poríferos. É isso mesmo, meus jovens. As esponjas do mar são, como todos os animais, seres pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. Porém, possuem características peculiares. Eu vou falar as primeiras 3 características para a gente desenvolver esse conteúdo. Tá ali, ó. São aquáticos, sésseis e filtradores. O ambiente aquático onde eles vivem geralmente é no mar. São sésseis porque na vida adulta ficam fixos em um substrato, seja ele o fundo do mar, uma rocha, enfim, o que tiver para ele se apoiar. Somente na vida larval, logo depois da reprodução sexuada, que esses seres vivos têm movimento livre, ou seja, deixam de ser fixos somente na fase de larva. E filtradores, porque possuem poros, buraquinhos por onde a água entra, permitindo que eles retirem matéria orgânica para a nutrição. Vejam bem, esses animais não apresentam tecidos verdadeiros, então eles possuem células especializadas para realizar o trabalho. E para a gente entender melhor essa filtração, nós precisamos conhecer algumas dessas células, beleza? Então confere se já é inscrito no canal. Se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações toda semana. Vamos lá, vamos aprender biologia, molecada. Bom, como eu disse, para a gente aprender a filtração, nós precisamos entender as células. Mas antes, vamos ver como funciona a organização corporal das esponjas. Elas são assimétricas, apesar de em alguns livros de biologia a gente encontrar simetria radial para algumas espécies, a maioria delas são assimétricas. Significa que não possuem um plano de corte, que os dois lados sejam iguais. Mas o que todas elas possuem são poros na sua superfície, por onde a água entra, né? Átrio, que é uma cavidade interna, e ósculo, que é uma abertura na parte superior por onde a água sai. Então veja, a água passa por aqui, deixa a matéria orgânica e sai. Esse animal não tem sistema digestório. Aliás, esse animal não tem tecidos verdadeiros. E por não ter tecidos verdadeiros, não apresentam órgãos. Lembra daquela regrinha do setoso? Célula, tecido, órgão, sistema e organismo? Se não tem tecido, não tem como ter órgão, muito menos sistemas. Vamos ver como funcionam essas células. O que a gente percebe aqui no interior, percebe que foi feito um corte, né? Para a gente ver o interior desse átrio. Tem muitas célulazinhas vermelhas, que são os coanócitos, e célulazinhas verdes, que são os porócitos. Bom, os porócitos, o próprio nome já diz, células que formam os poros por onde a água entra, ok? Os coanócitos são as principais células dos poríferos. Então, quais são as partes dele? Flagelo, colarinho e núcleo. O flagelo serve para manter o fluxo de água entrando e saindo dentro desse animal. Existem muitos coanócitos aqui, milhares de flagelos para fazer com que esse fluxo aconteça. O colarinho serve para captar a matéria orgânica que passa por aqui, é a questão da filtração, e automaticamente aqui dentro do citoplasma da célula vai acontecer a digestão intracelular. Essa é a principal função do coanócito, fazer a digestão intracelular. Digeriu? Ele manda os nutrientes para outro grupo de células, que são os amebócitos. Amebócitos são células que com seus pseudópodes vão se movimentando dentro das paredes do corpo da esponja, levando nutriente para as outras células. Além dos amebócitos, a gente encontra aqui
Em laranja, ó, as espículas, que pode ser de sílica ou de calcário, que é como se fossem pequenos espinhos que dão uma certa sustentação para esse animal. E por último, toda essa superfície escura aqui, que está em preto, formada por células chamadas pinacócitos. Os pinacócitos fazem um revestimento das esponjas. Percebam que são 4 células principais e uma estrutura dura. Não são todas as esponjas que apresentam espículas, hein? Existem esponjas que só possuem proteína espongina, então o seu corpinho é bem sensível. Elas apresentam uma grande capacidade de regeneração e nós utilizamos essa propriedade para explicar um dos tipos de reprodução assexuada que elas possuem. Por exemplo, se cai pedacinhos da esponja por algum acidente, algum problema que aconteceu lá no fundo do mar, despedaça essa esponja, espalha um monte de pedacinhos aqui, cada pedacinho dá origem a uma nova esponja, tá? Outro tipo de reprodução assexuada seria o brotamento, o surgimento de um brotinho de esponja aqui, que depois de pesado cairia e formaria uma nova esponja aqui do lado da esponja mãe. Porém, esse tipo de animal não apresenta só reprodução assexuada. Apresenta reprodução que tem variabilidade genética, que é assexuada. E como isso acontece, né? Esponjas produzem espermatozoides que saem pelo fluxo de água caindo em outras esponjas. Lá esses espermatozoides vão encontrar ovócitos, fecundar, formar zigoto e um embrião. O desenvolvimento desse embrião para na fase de blástula. Por isso que a larva das esponjas se chamam anfiblástula. Essas larvas são ciliadas e é aquele momento em que a esponja consegue sair de um local e conquistar um novo território, se movimentando até outro substrato, se fixando para crescer um adulto céssio como esse daqui. Adulto céssio, filtrador e que tem o coanócito como célula principal para digestão intracelular. Pegou aí a dica? Digestão intracelular. Não existe cavidade digestória nesse tipo de animal. Se você assistiu a segunda aula de zoologia do canal, ela explica sobre as fases do desenvolvimento embrionário. E lá nós vimos que logo depois do encontro entre espermatozoide e ovócito, surge o zigoto. O zigoto dá origem a um embrião. Só que esse embrião é dividido em fases. Tem mórula, blástula, gástrula, neurula. Na gástrula formam os tecidos, ectoderme, endoderme, mesoderme. Esse animalzinho aqui, para o desenvolvimento do embrião, na fase de blástula. Por isso a sua larva se chama anfiblástula. Só que mais importante do que isso para nós, mais importante do que isso para o seu estudo, é lembrar que se esse animal para em blástula, significa que ele não chega naquela etapa de formação de folhetos embrionários. Então, naturalmente, a gente não classifica os poríferos do ponto de vista do celoma, porque eles não têm mesoderme. Não classificamos do ponto de vista de folheto embrionário, como diblástico, triblástico, porque eles não possuem folhetos embrionários, que aparecem só lá na gástrula. Então a gente fica aí e deixa esse animalzinho meio que paralelo para essas classificações. Beleza? Já deixou o seu like? Ficou alguma dúvida? Se ficou, deixa nos comentários. E se tiver alguma sugestão de aula para as próximas semanas, é só deixar aí que o professor vai ler com carinho. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Fui!